Olá, segundo ano, tudo bem? Pro Kate tá aqui hoje. Hoje sim, para aula de história, tá bom, pessoal? Houve aí um probleminha ontem em relação às capas aí dos vídeos, tá bom? Mas já foram resolvidos e excepcionalmente hoje, dia 23, nós vamos fazer a aula de história no lugar da de geografia, que foi postada equivocadamente ontem, ok? Então, somente essa semana que vai ter essa troca aí de geografia com história, tá? A partir da semana que vem tudo entra em ordem. Combinado? Então, a aula de história de verdade é sobre os objetos, ok? Vamos lá ver o que nós temos hoje na nossa aula. Estamos aqui, então, pessoal, para falar sobre os objetos. O que nós temos aqui, segundo ano, são temas, né, que nós já trabalhamos bastante, que é sobre os objetos que nós usamos aí para contar história. Fizemos trabalho, então acredito que esteja bem claro na cabecinha de vocês. A Pro vai dar uma lida para vocês rapidamente, para que a gente possa fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá, ó. A história está repleta de objetos que revelam o modo de vida das pessoas, como elas se relacionavam umas com as outras, a maneira como faziam diferentes tarefas e atividades, como se locomoviam, entre outras informações. Por sua própria experiência, você já deve ter percebido que as ferramentas e os objetos passam por transformações ao longo do tempo, adaptando-se às nossas necessidades e passando por melhorias. Com a ajuda da tecnologia, muitos objetos se tornam cada vez mais ágeis, rápidos, leves ou menores. Veja, por exemplo, o ferro de passar roupas. Olha lá, nós fizemos até trabalho aí sobre esses objetos. Olha lá, veja o ferro de passar roupas. Atualmente, quando alguém vai passar uma peça de roupa, basta ligar o ferro na tomada elétrica, mas nem sempre foi assim. Veja abaixo diferentes modelos de ferro de passar roupas que eram usados antigamente, muito antes da invenção do ferro elétrico. Então, nós temos as imagens aí, já vimos algumas coisas assim durante as nossas apresentações, né? Então, a gente sabia que nossos amigos aí que fizeram sobre o ferro elétrico falaram muitas coisas interessantes. Eles eram mais pesados, eles eram de ferro, eram colocados com carvão inicialmente, né? Bem diferente de hoje. Continuando aqui embaixo, olha lá, ó, parecem bem pesados, não é? Os modelos eram feitos de ferro, alguns com cabo em madeira, e dentro dele, para esquentar, era colocado carvão em brasa. Para usá-lo, as pessoas precisavam ter muita atenção, pois as brasas podiam cair na roupa e queimá-la. Além disso, era preciso encontrar a temperatura ideal para cada tipo de tecido. Olha como era mais complicado, né? E aí nós temos aqui também os outros exemplos, que são os dos telefones. Também fizemos trabalho aí sobre telefone. Então, olha lá. Outro exemplo de objeto que mudou ao longo do tempo é o telefone. Os aparelhos mais antigos eram usados somente para fazer e receber chamadas de voz e eram muito caros. Hoje em dia, há aparelhos de telefone usados para acessar a internet, além de enviar e receber imagens, entre muitas outras funções. Veja a seguir diferentes modelos de telefones, alguns deles criados há mais de 100 anos. Então, nós temos aí o telefone de 1880, o de 1910, o de 2010 e o de 2019. Olha a evolução aí segundo ano. Já vimos também bastante aí sobre como o telefone aí evoluiu, né? Na número 1, nós temos que fazer o seguinte: circule de vermelho os telefones que você nunca utilizou e de verde os que você já utilizou. Então, ó, muito fácil aí, né, pessoal? Os que você nunca viu são os mais antigos, né? E os que você já viu. Então, vermelho os que você nunca usou, verde os que você já usou, tá bom? Só circular aí para Pro. Na número 2, você vai dar a sua opinião. Em sua opinião, de que forma o desenvolvimento da tecnologia pode impactar na vida das pessoas? Justifique a sua resposta.
O que melhora na vida das pessoas quando nós temos mais tecnologia? Fica o quê? Fica mais rápido? Fica mais fácil? Vamos ver lá a evolução do ferro, a evolução do telefone. Facilitou nossa vida agora? Antes tinha como ficar ligando para pessoas que moravam muito longe. Era fácil, a ligação era instantânea, igual é agora, né? Então, vamos colocar aí o que melhorou na nossa vida com o avanço da tecnologia, certinho? Continuando aqui na número 3, nós temos aí, ó, muitos objetos passaram por modificações ao longo do tempo, em razão da tecnologia aplicada em sua fabricação ou confecção. Eles influenciam a maneira de nos relacionarmos com a natureza, com o ambiente e com as pessoas com as quais convivemos. Pense nos objetos que você usa no seu dia a dia e faça o que se pede. Então, você vai pensar nos objetos que você usa no seu dia a dia, aí na sua casa, tá bom? Então, olha lá, ó. Cite um objeto que tenha passado por algum tipo de modificação tecnológica. Pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Vai procurar um objeto aí da sua casa. O ferro elétrico, ele passou por alguma modificação tecnológica? Passou, como nós lemos lá em cima. O celular, a geladeira, a televisão. Então, vocês vão colocar esses objetos que tem aí na sua casa que evoluíram com a tecnologia, que melhoraram com a tecnologia. É só citar os nomes, tá bom? Colocar aí quais objetos vocês quiserem. Se vocês lembrarem aí do nosso trabalho, né? Tem vários objetos que nós usamos lá no nosso trabalho de Geografia e História que são objetos usados na nossa casa, tá bom? Na letra B, pesquise, recorte e cole uma foto desse objeto no passado e no espaço a seguir. Pessoal, como nem todo mundo tem como imprimir, pode desenhar, tá bom? Se você escolheu a televisão, desenha ela antiga e desenha ela agora, atual, tá bom? Se você escolheu a geladeira, desenha como ela era antigamente e como ela é agora. Quem aí fez os trabalhinhos de algum objeto que nós temos em casa, pode puxar na memória aí como que você fez o seu trabalho para poder fazer esse desenho. Se não fez de nenhum objeto que você tenha dentro de casa, pesquisa lá no nosso amiguinho Google como era o objeto, escolhe um objeto aí na sua casa, né? E pesquisa como ele era antigamente e como ele é agora. Não tenha necessidade de recortar e colar. Quem imprimiu para o trabalho e ainda tem aquela folhinha com as fotos, melhor ainda, recorta e cola. Quem não, só desenha. Tudo bem? Na letra C, nós vamos pesquisar, ó, pesquise, recorte e cole uma imagem desse objeto atualmente. Então, ó, lá em cima é o antigo e aqui embaixo o atual, tá bom? Se não conseguir recortar e colar, pode desenhar. Letra D, responda que diferenças você observa entre esse objeto no passado e no presente. O que você escolheu o objeto, desenhou, colou em cima na letra B e na letra C. E na letra D você vai dizer para mim o que você viu que mais mudou nele, tá bom? Coloca aí, escreve pra Pro. Muito tranquilo, a Pro tá falando rapidinho porque são coisas que já estão bem claras pra gente, que nós já fizemos bastante, né, no nosso outro trimestre. Agora, seguindo aqui na trilha do tempo, olha lá, agora é a sua vez de compreender as mudanças ocorridas na sua família ao longo do tempo. Escolha um objeto em sua casa, outro objeto. Pode ser um brinquedo antigo, um brinquedo de que você mais gosta, uma carta ou um bilhete que tenha recebido de algum familiar, entre outros objetos ou documentos. Escolhe qualquer coisa, brinquedo, documento, objeto, carta, tá bom? Desenhe um objeto ou fotografe, imprima e cole a foto dele no espaço abaixo. Então, você vai colar ele aqui. Depois que você colou ou desenhou, você vai fazer o seguinte, olha aí, ó. Esse objeto é novo ou antigo? Responde aí, totalmente pessoal, e essas respostas dependem muito do que vocês vão desenhar ou colar aí no quadro acima, tá bom? Número 2, existem modelos mais recentes dessa coisa que você escolheu para colocar aí? Você vai colocar sim ou não, tá bom? Se você escolher um brinquedo, você vai pensar aí, esse brinquedinho
que eu colei, ele tem uma versão melhorada, mais tecnológica, ele já existia antigamente? Se não, você só responde não aí, certinho? Na número 3, está escrito o seguinte: que informação sobre a sua história ou história da sua família poderiam ser reveladas por meio desse objeto? O que é? Você escolheu um objeto familiar, não foi? O que ele conta sobre você? Lembra que a gente estudou que os documentos contam a nossa história de alguma forma? Então, esse documento aí, esse brinquedo, é um brinquedinho que eu ganhei da vovó, é um recadinho que a minha bisavó escreveu pro meu bisavô. E assim você vai contar o que informações a gente conseguiu saber aí, tirar. Eu descobri que meu avô casou com a minha avó com X idade. Esse brinquedo foi do meu tio e passou para minha mãe, depois passou para mim. E eu descobri que eles gostavam muito de brincar das mesmas coisas que eu. Então tem assim N coisas que vocês podem tirar aí de informações dos objetos que vocês escolherem. Qualquer coisa pede ajuda para a mamãe. Continuando a leitura aqui, olha lá. O historiador, ao pesquisar e escrever sobre a história, deve analisar diferentes fontes para compreender as transformações ocorridas na sociedade e na forma como os indivíduos modificam os espaços com o passar dos anos. Uma fonte histórica contém um registro de determinado acontecimento, ou seja, ela é um vestígio da ação humana ao longo do processo histórico. A seguir serão representados textos e imagens de diferentes fontes históricas. Então, na número 4, nós vamos ter aí, ali na letra A, nós temos, olha lá, vamos ler primeiro o enunciado do número 4, né? Escreva qual é o tipo de fonte e o que é possível saber sobre a história ao investigar esses documentos. O que a gente consegue descobrir aí olhando a letra A, que é a carta do pintor francês Edouard Manet, hein? O que a gente pode descobrir aí, Vamos ler a carta? Do Porto do Rio de Janeiro, 1848-1849. Olha o que ele escreveu. Querida mamãe, contei-te na minha última carta que tínhamos chegado ao Rio de Janeiro. Como disse, aqui é encantador. As brasileiras do Rio fazem-se transportar em palaquins, mas há também carros puxados por mulas que aqui fazem às vezes dos cavalos. Adeus, querida mamãe, teu filho respeitoso, Edouard Manet. Então, pessoal, percebam aí que a linguagem é totalmente diferente, né? Porque em 1848 a linguagem era diferente do que nós falamos hoje, né? E algumas palavras também são bem específicas da época. Se vocês prestarem atenção aqui no glossário, nós temos os significados de algumas delas, olha lá. Palaquim é uma espécie de cadeira portátil, aberta ou fechada, suportada por duas varas laterais. Olha, aquelas cadeiras onde as pessoas eram carregadas. Já já a gente vai ver uma imagem disso daí, tá bom? E aí, o que você vai fazer depois que você leu o texto aí do Manet? Você vai, né, escrever o seguinte: que tipo de fonte é essa que ele escreveu? É uma carta aí? É uma fonte o quê? O que nós vamos colocar aí no primeiro pontinho? É uma fonte oral? É uma fonte oral? É uma fonte escrita? É uma fonte... Como que foi contada a história aí? Hein? Oralmente, escrita, através de um objeto. Qual foi aí? Então, vocês vão escrever, tá bom? No segundo pontinho está escrito aí, para quem Manet escreveu? Ele escreveu para quem? Tá lá na carta, viu, gente? Já escrevemos, já leu aí um nominho. E na terceira bolinha está dizendo assim, qual foi a impressão do artista sobre a cidade do Rio de Janeiro? O que ele achou do Rio de Janeiro? Voltem lá na cartinha, leiam e escrevam aí embaixo. Combinado? Na letra B, olha aí, nós temos o nosso palanquim, olha aí, palanquim, olha lá.
Gravura, Senhora Carregada na Cadeirinha Indo à Missa, de Jean-Baptiste Debré. A pronúncia não sabe se ela leu bonitinho, mas foi lá em 1816, tá bom? Olha aí o meio aí que eles transportavam as mulheres, que o Manet falou na carta, era essa cadeira aqui com madeiras, né? Temos aí também uma forte indício aí, né? Uma triste realidade daquela época, que era a escravidão, né? Ó, vejam aí as pessoas carregando essa senhora, imagina como não devia ser pesado, né? E aí os negros auxiliando aí a senhora. Vamos lá então. Depois eu vou escrever o quê? Essa foto aí, ó, essa senhora carregada na cadeirinha indo à missa, que foi feito pelo Debré, ela é que tipo de fonte? Essa foto aí é o quê? É uma gravura? É uma fonte oral ou é uma fonte escrita? Eu vou ter que colocar se é uma gravura, se é uma fonte oral ou se é uma fonte escrita, tá bom? Coloquem aí. Vocês sabem o que é gravura, né? Gravura é a mesma coisa que imagem, que desenho, que foto, tá bom? O que você vê na imagem? Escreve aí para o que você tá vendo, tá bom? E na terceira bolinha tá assim, tipo de transporte utilizado na época. Que tipo de transporte era usado aí nessa época? Coloca o nome dessa cadeirinha lá, que tá lá no nosso glossário, tá bom? Na letra C, nós temos aqui, ó, boletim escolar estudante da escola. Então, ó, vocês vão olhar aqui todo esse boletim escolar, tá bom? No nosso livro as informações estão bem visíveis, tá bom? Então, olhem por lá, por aqui não dá para enxergar direito. Então, vocês vão olhar esse boletim e vão completar aí as informações. Tudo que tá perguntando aí, todas essas linhas vazias, tem como você completar olhando o boletim escolar. Então, olha lá, ó. Boletim escolar de estudante da escola. Como que é o nome da escola? Vamos olhar lá no boletim que vocês vão descobrir. Do ano de quando, que ano que foi? Também tem que olhar aqui na foto ao lado. Tipo de fonte. Essa fonte aí é o quê? Escrita, é oral ou é uma gravura? Hein? Então, coloquem aí. E na segunda bolinha aí, ó, que tipo de informação esse documento pode nos revelar? O que a gente descobre vendo esse documento aí? O que a gente pode descobrir olhando um boletim escolar? Se a gente descobre sobre a pessoa, tá bom? E para finalizar, temos o nosso ponto de chegada. Olha lá, número 1. Neste capítulo aprendemos que o que, pessoais? Os pessoais são importantes fontes para a compreensão da história dos indivíduos. O que é aí, hein, gente? Que a gente usa pessoal, carteira de identidade, habilitação, vacinação. Como que chama esses documentos? Quase falei. Como é que chama essas coisas aí? Então, aí vocês vão colocar ali na letra A, tá bom? Letra B. Os objetos também são fontes de estudo. Também são fontes para o estudo da... Como é o nome da nossa matéria? Digam aí como é o nome da nossa matéria. Ah, tô dando várias dicas. Tá vendo como assistir o vídeo aí é bacana? Letra C. O estudo das possibilita a comparação entre pessoas, lugares e objetos ao longo do tempo. Quando a gente olha umas coisinhas lá desenhadas ou aquelas coisinhas que a gente clica, sabe? Quando a gente olha ela muito tempo depois, nós conseguimos ver aí através desses objetinhos que a gente guarda como lembrança, né? E tem muita gente que adora fazer pose aí, né? A gente consegue perceber aí coisas, como eram as pessoas, a gente consegue comparar como eram as pessoas, o vestimento, os lugares, né? Através desses objetos aí que mostram algumas imagens, né? Tem um nome, tá bom? Na letra D tá escrito assim, ó.
é um importante registro inicial, é um importante registro sobre a vida escolar de uma pessoa. Qual que é o documento escolar lá que a gente tem as nossas notas, todas as notas do bimestre, que o papai fica bravo se a nota não tá boa, hein? Como que é o nome disso daí? É só colocar aí na letra D. Na letra E, olha lá, a certidão de quê? É o registro de todos nós, pois ela indica quando e onde cada pessoa nasceu. É certidão de quê isso daí que diz onde a gente nasceu? Muito óbvio, né? Na letra F, nós temos a seguinte questão: os modos de fazer e usar determinados, o que? Aquelas coisas que a gente pega, passam por diversas transformações ao longo do tempo. Os modos de fazer e de usar aquelas coisinhas que tem um nome, né? Aquelas coisas que a gente consegue pegar na mão, que na nossa casa tem um monte, todo lugar tem, né? Passam por diversas transformações ao longo do tempo. Então, vamos descobrir essa palavrinha aí para completar. E por último aqui nós temos lá, ó, encontre e contorne no diagrama abaixo as palavras que completam as lacunas da atividade 1. Então, pessoal, vocês podem fazer a número 2 primeiro, tentar achar algumas palavras aí e depois encaixá-las lá em cima. Ou usar as dicas que a Pro acabou de dar, né? Responder tudo e depois caçar as palavras aí no nosso caça-palavras. Tudo bem? Nossa atividade basicamente é essa, de história, coisas que nós já estudamos bastante, tá bom? E terminamos aqui esse capítulo. Na próxima aula nós começaremos outro, tá? Faremos uma atividade aí bem legal do capítulo 2, falando sobre memória também. Então foi essa a nossa aula segundo ano, né? Corrigindo novamente aí, somente nesta quinta-feira que teremos história, tá? Na próxima teremos geografia normalmente. E é isso daí. Fim de aula. Até semana que vem, sem confusões, sem equívocos. Um beijo, beijo, beijo.